O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil veio junto com outros representantes em grupo de outras seccionais aqui no Conselho Nacional de Justiça. O assunto, o processo judicial eletrônico, PJE. A decisão de formar um grupo especial para a realização dessa visita foi aprovada por unanimidade ainda na sessão do Conselho Pleno da entidade, ocorrida no dia anterior. Para o vice-presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, a visita teve o objetivo de demonstrar ao CNJ a inconformidade que os advogados brasileiros têm com relação ao peticionamento eletrônico. O que buscamos hoje, junto ao Conselho Nacional de Justiça, aonde a OAB, através de todos os seus conselheiros federais, através de todos os seus presidentes de seccionais, a diretoria do Conselho Federal da OAB, o presidente nacional da Ordem, Marcos Vinícius, foi exatamente demonstrarmos ao Conselho Nacional de Justiça da inconformidade que os advogados brasileiros hoje têm com relação ao sistema de peticionamento eletrônico, notadamente o PJE. Fizemos lá o protocolo de um ofício onde a Ordem faz uma série de questionamentos no que diz respeito ao sistema. E esperamos sim esta resposta do Conselho Nacional de Justiça, porque a Ordem dos Advogados hoje ela está repercutindo aquilo que a advocacia brasileira, os seus mais de 800 mil advogados têm dito no que diz respeito ao processo judicial eletrônico e a sua insegurança para a advocacia e por via de consequência para a cidadania. A OAB Nacional unida, todas as seccionais, demonstrando a força dos 800 mil advogados, que estão pedindo apenas que o processo de implantação do processo judicial eletrônico seja feito de forma moderada, atendendo às expectativas do jurisdicionado e da própria advocacia. É inconcebível que em cidades sem banda larga, nós não tenhamos hoje a possibilidade de fazer um peticionamento eletrônico simples e a advocacia seja compelida e obrigada a fazer isso. Nós queremos a coexistência entre o processo judicial eletrônico e o processo em papel, até que se dê oportunidade de que essa vantagem, que é o processo judicial eletrônico, chegue a todo cidadão brasileiro. Diversos advogados estão sendo discriminados no exercício da atividade profissional, inclusive advogados portadores de necessidades especiais, como deficientes visuais, que não estão tendo o mínimo de acesso a esse sistema, porque este sistema tem sido um verdadeiro desastre para a advocacia, principalmente em locais remotos, onde não existe banda larga. Então, a nossa intenção, representando mais de 800 mil advogados brasileiros, é de buscar viabilizar a condição de que o CNJ reveja seus atos e torne mais elástico esse tempo de readaptação desse sistema para que ele não seja imposto à advocacia e prejudique a sociedade a ter acesso à justiça brasileira. Entre os pontos a serem esclarecidos no pedido que a Ordem entregou ao CNJ estão a cópia do código-fonte de todas as versões do sistema do processo judicial eletrônico, PJE. Relatório detalhado informando em quais tribunais e varas ocorreu a implantação do sistema. Relação dos valores repassados pelo CNJ aos tribunais. Apresentar a estrutura dos servidores como capacidade, backup, redundância, segurança, entre outros, e ainda apresentar os testes de vulnerabilidade e estabilidade, se já realizados, bem como o nível de criticidade. Nós temos defendido que o processo judicial eletrônico deve se submeter ao tempo das pessoas humanas e não ao tempo dos computadores. É por isso que nós estamos aqui, ao lado do nosso presidente Marcos Vinícius, para pedir ao CNJ que consiga fazer uma atuação do processo judicial eletrônico em concomitância com o processo físico, para que os advogados possam continuar trabalhando nesse período de transição entre a implantação segura do processo judicial eletrônico e a nossa advocacia. Na verdade, nós temos a intenção de restabelecer uma distorção que há com relação principalmente à aplicação do PJE em todo o Brasil, essa aplicação assodada, essa utilização precipitada do PJE, porque nós sabemos que existe uma desigualdade, principalmente no que diz respeito ao acesso à internet. Então, essa reunião serve para esclarecer e principalmente cobrar do CNJ uma melhor aplicação dessas ferramentas, porque nós sabemos que existem distorções pelo Brasil e a utilização e a aplicação desse sistema não pode prejudicar o acesso à justiça.
Os advogados ainda não estão devidamente preparados para essa mudança. É uma mudança de cultura, é uma mudança de paradigmas e, portanto, o judiciário ele tem que ter a exata dimensão de que precisamos ser ouvidos, sim, em toda essa transformação, em toda essa mudança que tem que ser paulatina, tem que ser muito cuidadosa a sua transição para que o agente, o cidadão, que na verdade é o principal prejudicado com essa mudança, ele seja ouvido. Nós, enquanto advogados, somos instrumentos do cidadão que bate as portas do judiciário. Portanto, se essa implantação do processo eletrônico não for cuidadosamente analisada, o maior prejudicado são os nossos clientes, são os cidadãos de uma maneira geral.